Você provavelmente já ouviu alguma música que esse cara tá tocando, mas não sabe quem ele é. Ele já participou de mais de 6.000 músicas, já colaborou com muita gente, Michael Jackson até Madonna, passando por Tom Jobim, João Gilberto, muita gente mesmo. E é claro que eu tô falando do Paulinho da Costa, um dos maiores nomes aí da percussão brasileira que a gente tem vivos até hoje, e que inclusive saiu um documentário na Netflix chamado The Groove Under the Groove, os sons de Paulinho da Costa. Então, vou falar um pouco sobre o Paulinho e sobre o documentário aqui. Eu me chamo Rod Mendes, sou músico, guitarrista e professor, e eu falo sobre criatividade, improvisação, desenvolvimento de uma linguagem musical. Esse, inclusive, é o tema do meu curso Improviso na Prática. E eu tenho material direto também com apostila e fluxograma para você organizar melhor a sua rotina de estudos, que é o Domine Sua Prática. Os links estão todos aqui na descrição, é só conferir. Então tá, quem que é o Paulinho da Costa? Como eu falei, ele é um dos maiores percussionistas que a gente tem vivos até hoje, né, no Brasil. Ele cresceu ali no contexto dos anos 50 do Rio de Janeiro, então é uma visão completamente inversa daquele Rio de Janeiro glamuroso, né, bairro de Irajá. Então tem um contexto muito marcado assim pela fome, pela pobreza, pela violência, racismo. Então ele cresceu nesse ambiente, mas que ali já tinha muita percussão. E, cara, como músico, o que me impressionou foi que ele usou a música, né, a batucada, a percussão, como uma saída, uma válvula de escape para todas essas dificuldades que ele cresceu. E daí, dentro desse contexto, a gente vê que ele cresceu batucando na mesa de casa mesmo, sempre com esse fator muito visceral, né, muito conectado assim com a percussão. E daí a mãe dele começou a curtir o que ele estava fazendo, os ritmos, e cantava o hino da Portela, por exemplo. Então a gente vê um papel muito importante das escolas de samba, no caso dele da Portela mesmo. É um fator de identificação, né, porque ali a gente tem várias pessoas, você vê várias pessoas que compartilham de um contexto muito parecido, pobreza, racismo, fome, né? E usam a escola de samba, né? Eles pertencem à escola de samba e encontram ali um momento de alegria, de paz, de compartilhamento. E daí vem o pandeiro, que é justamente o instrumento que o Paulinho usou para se desenvolver e estudava muitas horas por dia. Então ele conseguiu aí fazer parte do grupo da Penha, da turma da Penha, e desde muito cedo fazer turnês, né? Então ele foi chamado muito cedo para fazer turnê na Europa, e aí voltou, e daí aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, estava na era dos clubes, né, das boates, então ele sempre conseguiu se inserir nesses trabalhos. E daí tem a ida dele para os Estados Unidos, a convite do Sérgio Mendes, em 1972. Então Paulinho e sua esposa, que também é sua empresária, Arícia da Costa, vão para Los Angeles, e lá eles conseguem se estabelecer, porque o Paulinho era um performer incrível no palco, ele usava os elementos da percussão para trazer a plateia para perto mesmo, e eles se impressionavam, tudo, né, espontâneo, no improviso, e a partir desses shows que ele performava com excelência, vários músicos iam assistir e convidavam o Paulinho para participar das suas gravações. E daí o Paulinho conseguiu se estabelecer nesse mercado. Ali Los Angeles na época era a capital dessas gravações, tudo acontecia a poucos quarteirões. Então o Paulinho estava no momento certo, fazendo a coisa certa, e realmente cada vez mais era convidado para fazer mais gravações com artistas super relevantes, e foi sendo quisto ali naquele contexto, né? E para citar alguns nomes aqui desses artistas gigantes que o Paulinho colaborou, inclusive no site dele tem a lista com todos, então recomendo que você vá lá e veja a lista completa. Mas a gente tem Dizzy Gillespie, né, uma lenda do jazz, Whitney Houston disse que ele foi tocado por Deus, Michael Jackson falou que ele era o melhor percussionista do mundo, Rod Stewart, eu vou até ler aqui porque a lista é enorme, ó. Earth, Wind and Fire, George Duke, Phil Collins, Quincy Jones, George Benson, o próprio Jobim, né? Bon Jovi, John Williams, Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers, e cara, por aí vai, a lista é gigante. E sobre esse diferencial dele como músico, a gente vai encontrar essa aplicação de vários elementos brasileiros dentro do contexto norte-americano, internacional ali, justamente do pop, do rock, do jazz, e como ele conseguia encaixar isso. Então ele tinha um tempo, por exemplo, perfeito, cara, não saía do tempo. A habilidade dele de encaixar instrumentos até então improváveis, então, por exemplo, a cuíca, né, não era um instrumento utilizado lá na música, então ele levou a cuíca para gravações como Michael Jackson, por exemplo, batuque de garrafa, né? Então tudo isso contribuiu para ele se inserir e criar uma identidade nessas gravações. É importante falar dessa sensibilidade musical que
que ele tinha também, porque não era só o fator técnico, então ele conseguia se inserir ali, independente do groove, do artista, do estilo, ele colocava pequenos elementos, ia construindo, colocava uma batida de garrafa, algum shake, um prato, sabe, alguma coisinha assim. E no somatório desses elementos percussivos, às vezes com menos, às vezes com mais, ficava esse lance completo, não faltava nada, ele conseguia preencher esses espaços com esse swing aí visceral interno dele, né? E um lance muito massa é que essa conexão com esse contexto dele, essas raízes dele, moldaram o instrumentista que ele foi. Daí assim ele conseguiu ser um dos pioneiros nesses trabalhos gigantes e mesmo assim mantendo a humildade, mantendo aquele estado de play. Ele estava concentrado, se entregando para a música, mas sempre com um sorriso no rosto, alegre, se divertindo. E esse inclusive é um fator que eu achei legal eles colocarem ali, que vários artistas falaram isso. Quando você ouve as músicas que o Paulinho tá tocando e percebe a percussão dele, você de certa forma imagina ele tocando com o sorriso. E daí tudo isso fez com que ele passasse a ser um artista mais valorizado. As pessoas queriam o Paulinho, o artista, não queriam só um instrumentista, alguém para preencher a percussão, que inclusive é um instrumento subvalorizado aí, né? Muita gente não acha, não dá a devida importância. Então, ele veio para se posicionar nesse sentido e enfrentou racismo, preconceito e conseguiu, acima de tudo, ser respeitado. Então, um documentário espetacular, cara, a direção aí do Oscar Rodrigues Alves, conseguiram contar a história do Paulinho de uma forma excelente, assim, é emocionante. Eu me emocionei várias vezes ali. No final tem um lance também super especial. Não vou dar spoiler, vai assistir. E me impactou esse estado de flow que o Paulinho consegue atingir tocando e transmitir isso na gravação. Esse lance me impactou mesmo. E eu recomendo pra todo mundo. Se você gosta de música, esse documentário é obrigatório. E se você é músico, mais ainda. Cara, e sobre documentários de música, assim, tem vários legais pra assistir. Tem o do Quincy Jones, o da gravação do We Are The World. Tem, aqui do Brasil, tem o filme do Raul Seixas, da Elis Regina, do Simonal e vários outros que é impossível eu lembrar agora. E agora eu quero saber se vocês já conheciam Paulinho da Costa, um dos maiores percussionistas do mundo que a gente tem vivos até hoje, e por sorte ele é brasileiro, e se vocês já assistiram esse documentário dele que saiu na Netflix, The Groove Under the Groove. Comentem livremente aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar os links aqui na descrição do meu curso e do Domine Sua Prática. Deixa o like, compartilha o vídeo que ajuda demais o canal. Tamo junto e até a próxima.